E antes de abrirmos as nossas Bíblias, eu fiz uma leitura esses dias, estava fazendo uma devocional, fiz uma leitura de um médico alemão chamado Viktor Frankl. E uma das frases dele em seu livro era: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E quando eu me deparei com essa frase, quando eu li esta frase, me veio em mente um texto bíblico assim, já na hora, me veio em mente um texto bíblico, me veio em mente o que o Senhor faz nas nossas vidas e o que o Senhor fez na vida de alguns homens, dando um objetivo. Quando se tem um porquê, nós enfrentamos qualquer como. E esses homens aqui, que nós iremos abrir a Bíblia e lermos, eles tinham um porquê e enfrentaram vários comos. Guarde essa frase no seu coração: quando temos um porquê, enfrentamos qualquer como. E a gente vai ver isso lá em Neemias 2, Neemias capítulo 2, o versículo é o 17 e o versículo 18. Neemias 2, versículo 17 e 18. Neemias. A palavra de Deus diz assim: então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio ou vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. Vou ler de novo. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. E lhes declararei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para boa obra. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra que está aberta, está exposta, que o seu Espírito Santo possa estar falando ao nosso coração e que possamos estar aprendendo mais de Ti. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. No texto em questão que nós estamos lendo aqui, Neemias ele está vendo Jerusalém assolada. O exílio já havia acabado. Entretanto, fazia 120 anos que os muros de Jerusalém estavam derrubados. Faziam 120 anos que os muros de Jerusalém estavam derrubados. E Neemias, ele era o copeiro, ele era o mordomo do rei, do Artaxerxes, e ele tinha esse grande cargo, porque ele era um cargo de confiança, né? Porque ele é aquele homem que trazia comida, aquele homem que trazia bebida, e tinha que ser alguém de confiança, porque imagina, ele era um grande rei, ele poderia ser envenenado, poderiam ir contra a vida dele, atentar contra a sua vida, então ele era um homem de grande confiança do próprio rei. Entretanto, já existia uma lei que já havia sido cessada a construção do muro de Jerusalém, e não era mais para ser construído, já havia feito essa lei. Só que Neemias já estava vendo Jerusalém assolada, estava vendo os muros caídos, há mais de 120 anos, esses muros aí derrubados de Jerusalém, e ele começa em seu coração a orar a Deus, como está lá no capítulo 1, no versículo 11, ele ora a Deus pedindo para que ele o ajudasse a reconstruir os muros. E ele vai conversar com o rei. Na verdade, assim, o rei, ele olha Neemias, ele está triste, né? No capítulo que ele fala: o que você está triste, se você não está doente, se você não tem nenhum problema, por que eu estou vendo tristeza nos teus olhos? E ele vai falar a verdade: olha, porque os muros aqui estão derribados, os muros de Jerusalém, e eu gostaria de pedir para o Senhor que eu pudesse construir, podia pedir um tempo para eu poder ir para lá e construir. Só que o rei Artaxerxes, ele já tinha feito uma lei, e naquela época a lei está acima do próprio rei. Se o rei fez uma lei, a lei está acima do rei, nada pode revogar aquela lei. Era algo impossível, e mesmo assim Neemias faz esse pedido. O rei vê ele triste, vê ele entristecido, ele poderia inventar qualquer história.
Ele poderia falar que estava bem, poderia falar que estava passando por alguns momentos difíceis, alguma dor, alguma coisa, mas ele fala aquilo que estava assolando o seu coração. E lembre daquela frase que eu falei: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Ele não sabia como iria fazer. Ele sabia que existia uma lei que o travava. Ele sabia que já fazia 120 anos que os muros estavam derribados. E mesmo assim, ele vai e conversa com o rei. E a resposta do rei é uma resposta, acredito que, para Neemias, seria uma surpresa, porque ele autoriza ele voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. Ele pode reconstruir os muros. Ele pede para que ele faça algumas cartas de recomendação, para que ele chegue e entregue, para que as pessoas não parem, que as pessoas não travem, que as pessoas deixem eles fazerem, governantes ali da região. E o Artaxerxes faz todo esse tipo de coisa. Neemias, ele tem uma ação, ele age para que as coisas possam serem melhoradas, e não para um bem individual, mas para um bem do todo, para o bem de uma comunidade. Ele tinha um compromisso com uma causa maior. Por mais que eu falei várias vezes esse título, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, mas o tema dessa noite é um compromisso com uma causa maior. Um compromisso com uma causa maior. Ele tinha um compromisso com uma causa maior, porque, querendo ou não, Neemias, ele estava bem ali. Ele tinha um cargo de confiança. Ele não era um escravo que sofria como os outros. Ele era um homem ali que estava bem trabalhando para o rei. Ele era um homem onde tinha alta confiança ali. Mas mesmo assim ele pensa no bem da comunidade. Ele fala assim: Senhor, eu gostaria de voltar para Judá, onde o túmulo dos meus pais estão assolados, onde está tudo queimado, onde está tudo derribado, a cidade está um caos. Eu gostaria de voltar para lá. Ele tem esse senso de comunidade. Ele tem um compromisso com algo maior. Isso é muito interessante. Nas nossas vidas, nós temos que ter compromissos que transcendam aquilo que está nesse plano. Nós temos que ter compromissos com coisas maiores, e também temos que ter compromissos e objetivos e metas com coisas pequenas, médias e grandes. Nós temos que ter em nossas vidas compromisso com algo maior que transcenda, um compromisso com algo maior de plano terreno, e também ter metas, objetivos que comecem pequeno, médio e grande. Creio que todos aqui têm esses tipos de metas, não é verdade? Nas nossas vidas aqui, tenho uma meta de construir uma família, tenho metas de ter uma casa, tenho metas de passar num concurso, tenho metas de ter filhos. Todos nós temos algumas metas e alguns compromissos em nossas vidas. Entretanto, nós temos que agir. E a primeira ação aqui que nós vemos de Neemias, como eu falei ali no capítulo 1, ele ora a Deus. Isso vem antes de qualquer ação, a oração. Isso vem antes de qualquer sonho, mesmo ele sendo impossível. Parecia ser impossível ele construir, voltar e conseguir reconstruir os muros, porque já havia uma lei. Mas mesmo assim, ele tem um compromisso com uma coisa maior. Ele tem um compromisso com uma comunidade maior. O compromisso dele não era apenas sair ali do templo, do reino de Artaxerxes, Não era apenas isso, mas era voltar para o seu local e levar as pessoas junto com ele, a sua comunidade junto com ele. Ele tinha um compromisso com algo maior. Ele via que a terra onde ele morava, a terra dos seus pais, a terra dos seus familiares estavam assoladas. E ele tinha um compromisso com algo maior. E nós precisamos enxergar algo que transcenda as nossas vidas, como eu falei, que nos motive a viver. O que te motiva a viver hoje? O que te motiva a levantar da sua cama e para o seu trabalho todos os dias? Qual é a motivação do seu coração? O que te motiva a chegar em casa, ter seu marido, sua esposa, estar lá junto com ela? O que te motiva a ter planos para os seus filhos? O que motiva o seu coração para estar aqui nessa terra? Qual é o motivo de você estar aqui? Nós temos que ter motivos para estar nessa terra. Nós temos que ter motivos que transcendam as coisas que estão aqui também neste plano. O que te motiva para estar aqui? Qual é a motivação? Qual é o seu compromisso? Você já parou para pensar sobre isso? Parece ser um assunto bem filosófico, mas o que te motiva? Qual é o seu compromisso? Quais são os porquês da sua vida aqui nessa terra? Por que você está aqui? Por que você está nessa família? Por que eu acordo todo dia cedo? Por que Deus me deu essa esposa? Por que Deus me deu esse marido? Por que Deus me deu esse emprego? Quais são os porquês
da sua vida? Quais são? E pensando nesses porquês que transcende, né? Pensando nesses objetivos de vida, eu lembrei de uma história também que fala assim, que tinha duas montadoras de automóveis, uma montadora americana e uma montadora japonesa. A montadora americana, ela era a maior montadora do mundo, por muito tempo. E depois essa montadora japonesa ultrapassa ela, como sendo a maior montadora de automóveis do mundo. E foram fazer aquelas entrevistas nessa montadora americana e na japonesa. Chegando na montadora americana, eles começam a fazer a entrevista e perguntam assim, o que você faz aqui? Daí eu falo, olha, eu monto o chassi dos carros. E você, o que você faz aqui? Eu coloco volantes nos carros. O que você faz aqui? Eu coloco bancos. E foi assim, eu coloco rodas, coloco parafusos, coloco a carroceria. E quando eles foram fazer essas mesmas perguntas nessa montadora japonesa, perguntaram para eles, né, o que vocês fazem aqui? Chegava para indivíduo, falava, eu trabalho na maior montadora do mundo. O que você faz aqui? Eu trabalho na maior montadora do mundo. Todos eles respondiam dessa forma. Eles não falavam apenas com um objetivo pequeno, eu coloco banco. Não, eu trabalho na maior montadora do mundo. Transcendia aquilo que ele apenas via. O objetivo maior dele não era apenas colocar banco, ele tinha, ou colocar volantes, ou colocar carrocerias, ele tinha o entendimento que ele trabalhava na maior montadora do mundo, ele fazia de tudo para que ela continuasse sendo a maior montadora do mundo. A rotina dele, às vezes isso entra nas nossas vidas, a gente começa a fazer coisas tão rotineiras nas nossas vidas, que a gente não consegue enxergar um plano maior, a gente apenas está sobrevivendo, não estamos vivendo. Às vezes a gente está vindo para o trabalho, indo para o trabalho todo dia, vindo para a igreja todos os dias, não entendendo um plano maior. Como aqueles homens que trabalhavam naquela montadora japonesa, falavam assim, olha, eu trabalho para a maior montadora japonesa. Eu trabalho para a maior montadora do mundo. Ele não falava apenas, eu coloco parafusos. Porque ele sabia que ele estava em algo maior, num plano e num objetivo maior. Ele não fazia só aquilo, claro que ele fazia, mas ele entendia que ele estava com um plano e um objetivo maior. E é isso que Deus quer, Ele quer iluminar nossas mentes, os nossos corações, para discernir o porquê, entendermos e enfrentarmos qualquer como? Por que você levanta todos os dias cedo? Apenas para se alimentar no final do mês? É só por causa disso? Por que nós viemos na igreja todas as quartas, todos os domingos, todas as segundas, apenas para bater cartão? Por quê? Faz sentido essa pergunta? Você já fez essa pergunta para você? Você já parou para pensar que teve dias pela manhã que nós não queremos levantar, às vezes para ir para o trabalho? Fala, nossa, estou tão cansado. Está tão difícil, e o que te motiva a levantar para ir para o trabalho? Qual que é a tua motivação? Ou às vezes para fazer qualquer outro tipo de coisa. O que motiva para que nós façamos todas essas coisas? Por isso que Neemias, ele olha aqui, mas ele já não chega falando para o povo reedificar os muros. Ele traça um objetivo, ele ora a Deus, ele pede a Deus, ele vê que aquilo é algo complicado, é algo difícil, mas ele traça a meta, ele acha o momento certo de conversar com o rei, para que isso aconteça, e além disso acontecer, ele pega pessoas para ajudar, e quando ele pega pessoas para ajudar, ele chama o povo, ele fala assim, olha, disponhamos-nos e edifiquemos. Ele chama o pessoal para ajudar, e o pessoal, vamos sim, só que ele vai junto, ele tem um objetivo maior, de construir aquele muro, e Deus o ajuda a construir, porque esse muro foi construído em 52 dias, como está lá em Neemias 6, aqui Neemias 6, versículo 15 e 16, ele fala que em 52 dias foi construído. Se vocês quiserem abrir ali, Neemias 6, 15 e 16, ele fala assim, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. A gente consegue perceber que através da intervenção de Deus que eles conseguem fazer aquela obra em 52 dias. Um muro que tinha aproximadamente 3 quilômetros de extensão,
12 metros de altura e 2,5 ou 2,5 metros de largura. Eles constroem aquilo em 52 dias. Hoje para nós pode parecer um espanto, mas imaginem há 2.600 anos atrás, eles construírem isso em 52 dias. Vocês conseguem perceber que existia um propósito maior para eles construírem aquilo? Porque provavelmente existiam pessoas que pensavam diferentes, pessoas que tinham pensamentos diferentes, pessoas que não concordavam com alguns tipos de filosofias que uns tinham ali, porque ali dentro daquela construção existiam sacerdotes e levitas, existiam governantes, existiam perfumistas, existiam ourives, comerciantes, homens, mulheres, jovens, existiam vários tipos de pessoas ali naquela construção, mas todos, e a gente consegue perceber ali um senso de comunidade, mesmo Neemias partindo primeiro como um líder que consegue enxergar as coisas além, mas aqueles que estavam junto com ele confiam e acreditam no trabalho e vão junto, eles se engajam no trabalho. Existe um engajamento, mesmo tendo pessoas com pensamentos diferentes. Isso que eu acho interessante quando eu leio até o próprio Neemias 3, que ele começa a falar assim, a partir do versículo 4, fala assim: ao seu lado reparou Meremote. Depois ele fala no versículo 8, ao seu lado reparou Uziel, junto a estes. A gente consegue perceber que ele está falando ao seu lado, junto a eles. Junto a pessoas diferentes, eles reconstroem aquele muro, porque eles têm um objetivo maior, eles têm um compromisso com algo maior, eles têm realidades diferentes. O povo, eles começam a sonhar, só que eles colocam a mão na massa, eles veem aquilo em ruínas, mas eles têm pensamentos diferentes. Muitas vezes a gente pode olhar para as nossas vidas, você pode olhar às vezes para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho e ver que aquilo está em ruínas. E muitas vezes nós, como muitos homens aqui que passaram 120 anos, não enfrentaram essas ruínas e não começaram a reconstruir. E Neemias vê essas ruínas e chama o povo para a reconstrução. Às vezes a sua vida financeira está em ruínas, às vezes a sua vida emocional pode estar em ruínas, às vezes o seu trabalho você pode pensar que está em ruínas, mas o que acontece? O que Neemias faz aqui? Ele chama o povo e enfrenta o problema. Ele enxerga e fala assim: olha, lá está tudo queimado, lá está tudo derribado, lá está com problemas, mas ele enfrenta, ele não foge. Muitas vezes nós fazemos vista grossa, muitas vezes nós fugimos de problema, às vezes a gente está com um problema de relacionamento, em vez de enfrentar o problema, fugimos, tapamos o sol com a peneira, e ele chama para o enfrentamento. Às vezes nós estamos esperando insights, ou ideias maravilhosas para a gente conseguir começar a reconstruir algumas coisas, ou fazer alguns planos, mas o que a gente percebe aqui é que Neemias não teve um insight maravilhoso, não teve uma boa ideia. Ele começa em oração, vai falar com o rei, e depois ele chama o povo. A gente consegue perceber ação, atitudes valem mais do que grandes insights e maravilhosas ideias. Ele chama para ação. Se nós temos problemas, às vezes, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, Deus nos chama para ação. O que a gente precisa fazer para reconstruir? O que eu preciso fazer para que isso seja reformado? O que eu preciso fazer para que isso seja restaurado? Primeira coisa, ele chama para o enfrentamento. Tem que enfrentar, ele teve que enfrentar o rei. Ele teve que enfrentar pessoas que iam contra a construção. Porque a gente consegue perceber nos capítulos ali que pessoas iam contra a construção. Por isso que ele fala ali no capítulo 6, que eles viram que a mão de Deus estava com eles. Porque se fosse só pelos braços deles, eles não conseguiriam. Em 52 dias. Por isso que Deus nos chama para que a gente esteja reconstruindo. Qual que é a ruína que às vezes está assolando a sua vida hoje? Se tem alguma. Ou que você pode ver que pode ter alguma. Ele chama para o enfrentamento. Se é com a esposa, com o marido, chama para conversar: olha, precisamos acertar tal ponto. Se é no trabalho, olha, precisa acertar tal ponto. Se é na vida financeira, olha, estou gastando demais nessa área, em coisas supérfluas, preciso acertar tal ponto. Porque quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Qual é o porquê do seu casamento? Qual é o porquê do seu trabalho? Qual é o porquê da sua vida financeira? Qual é o porquê das coisas que você sente, das suas emoções, da sua vida emocional? Qual é o porquê? Quando temos um porquê, nós enfrentamos qualquer como. Por que você está no seu trabalho?
para glorificar o nome de Deus, para trazer sustento para a sua família. Nós pensamos isso em pequeno prazo, né? Mas também tem a médio prazo, a construir uma casa, às vezes a longo prazo, para ter uma aposentadoria legal, para que meus filhos possam estudar. Quando nós temos um porquê, nós enfrentamos qualquer como. Eu comecei a fazer academia e isso é uma tristeza para mim. É uma tristeza que eu digo para eu fazer, né? Porque é muito bom para a saúde e tal. Comecei a fazer, daí vou todo dia cedinho, vou para a academia cedo, de manhã, e eu cheguei a um peso bem elevado. Eu tinha uma meta menor de reduzir. Falei, olha, não quero mais passar desse peso, essa é a minha meta pequena. E criei outra meta também, porque quando eu tiver filhos, eu quero poder brincar com eles, correr com eles, sem infartar e morrer, né? Correr, foi brincar de pega-pega, o filho infartou. Não tenho essa vontade. E também, quando eu ficar mais velho, ter uma boa saúde. Eu pensei isso em pequeno prazo, que eu quero ter uma saúde boa, quero emagrecer, perder uns quilos, né, que isso é importante. Penso em quando tiver filhos, para poder usufruir da minha saúde com eles. E penso também quando tiver mais velho, ter uma saúde boa, poder ter uma vida boa, não estar com problemas de saúde. E é isso que Deus também nos chama, para que a gente trace planos de pequeno, médio e longo prazo. Porque quando a gente tem um porquê, a gente enfrenta qualquer como. É difícil acordar cedo sabendo que você vai levantar para ficar carregando peso, né? Ficar levantando peso, e o pior de tudo, você paga para levantar peso. Se você recebesse para levantar peso, né? Tem um pessoal lá que levanta tanto peso que eu penso, ele deve estar recebendo para levantar tudo isso, né? Então, você paga para levantar tanto peso, você acorda cedo, mas quando a gente tem um porquê, a gente enfrenta qualquer como. Muitas vezes você está passando por algumas coisas na sua vida, que você precisa passar por aquilo, por esses enfrentamentos, por essas construções. Seja num concurso, você precisa estudar. Seja no relacionamento, está difícil alguns relacionamentos, enfrentar, conversar, se acertar, abrir mão de algumas coisas. Lembra que eu falei aqui que pessoas estavam construindo as coisas juntas? Muitas vezes a gente tem que abrir mão de alguns pensamentos e ideias periféricas para que um bem maior seja construído. Muitas vezes nós somos cheios de nós mesmos, dos nossos orgulhos, nossos ideais pequenos, periféricos, que acaba atrapalhando coisas maiores, uma causa maior. Às vezes, voltando de novo para o relacionamento, às vezes no relacionamento a gente é tão orgulhoso que acaba esquecendo que existe uma causa maior que o nosso próprio orgulho, que às vezes por estar certo, até mesmo por não perdoar, existe uma causa maior. Dentro do nosso trabalho, existe uma causa maior. Nós precisamos às vezes abrir mão de coisas periféricas, para que a gente possa reconstruir coisas nas nossas vidas, coisas supérfluas, que a gente possa reconstruir coisas nas nossas vidas. Às vezes a gente pode estar com problemas financeiros, a gente precisa abrir mão de coisas supérfluas. Às vezes estou com problemas emocionais, preciso abrir mão de coisas supérfluas. Seja às vezes ficar em casa, né, ficar na Netflix. Às vezes isso atrapalha, às vezes é bom você ter um momento de esporte, um momento de lazer com a família, sair junto. Às vezes você está cansado, melhorar o relacionamento. Às vezes, estou cansado, chego em casa, é um momento com a família. Isso também é algo importante. Às vezes a gente abre mão de coisas periféricas para um bem maior, para algo maior. E é isso que acontece aqui com o próprio Neemias. Ele levanta para algo maior. E algo interessante é que coisas básicas aqui acontecem. O povo ele se engaja. O povo ele se engaja na missão. Eles têm resistência à oposição. O povo eles têm oposição. Muitas vezes quando nos levantamos para fazer alguma coisa, existirá oposições nas nossas vidas. Como até dei o exemplo da academia, a oposição é você ir lá no lugar e ter que ficar levantando peso. Ou no próprio trabalho, pessoas que às vezes podem, que você não se agrade, ou às vezes até mesmo dentro do relacionamento, oposições, que seja o próprio orgulho, ou perdoar, ou às vezes aceitar algumas coisas, ou mudar algumas coisas. Às vezes tem oposições, tem resistência, mas nós temos que lutar contra as resistências. Elas se levantam contra nós, não é verdade? Não se levantam oposições. Às vezes você está ali bem financeiramente, guardando alguma coisa, estraga um carro, pensando nisso. Ou numa coisa espiritual, você está bem na sua vida espiritual, alguma coisa acontece. Oposições se levantam contra a gente. Mas nós temos que ter resistência. A gente percebe que esse povo é resistente, porque o pessoal começa a atacar ali. Neemias coloca guardas para cuidar do muro, e coloca outros para trabalharem. Eles trabalham com uma mão na massa, trabalhando, e com outra mão segurando as espadas, e segurando, numa mão trabalhando e outra mão segurando a espada.
eles têm resistência, eles lutam contra aquilo. Integridade também. Neemias, ele é um homem íntegro, ele chama o povo para a missão, ele trabalha junto com o povo, ele se engaja junto com o povo. Ele é um homem tão íntegro que quando reconstrói todo o muro, ele coloca pessoas ali para cuidar, ele começa a olhar também quem são os levitas que podem cuidar do templo, pessoas que podem fazer sacrifício, porque ele entende que a causa de Deus é uma causa séria. Ele é um homem íntegro. Outra coisa que ele faz também, que o povo está construindo ali, eles ficam 52 dias, eles precisam comer, ele ajuda o povo a se alimentar também, ele tira das suas economias para ajudar o povo. Ele é um homem íntegro. Neemias, ele se engaja numa causa maior. Uma geração aqui já estava sem esperança, uma geração estava desprovida de esperança e de um propósito maior. Muitas vezes nas nossas vidas nós seremos esse Neemias, que temos que mostrar um propósito maior. Quando olhamos ruínas, mostrar um propósito maior, trazer esperança para as pessoas, trazer esperança para aqueles que estão em nossa volta. Tem uma frase que diz que várias instituições podem tirar o homem da miséria, mas a única instituição que tira a miséria de dentro do homem é a igreja, através do Evangelho de Deus. A única instituição que tira a miséria de dentro do homem é a igreja, através do Evangelho de Deus. Às vezes a única esperança que alguém tem é você, com o Evangelho. Você é a esperança de algumas pessoas. A igreja é a esperança deste mundo. A igreja é a esperança deste mundo. Muitas vezes nós somos como esse Neemias, temos que ser como ele, mostrar a esperança. Nenhuma ideologia, nenhuma filosofia, nenhum tipo de partido, nenhum tipo de política vai trazer esperança para os homens, mas a igreja de Deus traz esperança, e nós temos que enfrentar isso. Muitas vezes nós fazemos vista grossa, mas nós temos que enfrentar isso. Nós somos a esperança. Você é a esperança daquele perdido que está no seu trabalho, você é a esperança daqueles seus amigos, aquele casal de amigos que está com o casamento quase indo para o brejo. Você é a esperança daqueles seus amigos que estão com problemas emocionais. Você é a esperança, porque você detém o Evangelho. Mas nós temos que enfrentar. Isso mostra uma atitude de comunidade. Ele fala também de uma atitude própria, e ele fala de ação. Nós precisamos agir, orar e agir. Isso é algo interessante, porque Deus, ele nos dá ferramentas. Ele dá ferramentas, ele potencializa os homens. Como o próprio Jesus, vocês lembram da história de Jesus lá em Caná, na Galileia, quando há um casamento, acaba o vinho da festa, e para aquele povo era uma vergonha acabar o vinho da festa. Acaba o vinho, o que Jesus fala para os homens? Encham as talhas de água. Acabou o vinho, eles viram um problema, eles recorreram para a pessoa certa, para Jesus. O que Jesus fala? Encham as talhas. Neemias fez a mesma coisa, orou a Deus, viu o problema, orou a Deus, foi até o Artaxerxes, ele teve os meios, procurou as pessoas, reconstruiu. Deus nos chama para isso também. Você pode ver o problema na sua vida, se recorra a Deus, Ele te dará meios, mas nós temos que agir. Como eu disse, ações, atitudes, valem muito mais do que grandes ideias, do que grandes insights, para mudar a realidade do seu trabalho, para mudar a realidade, às vezes, da sua empresa, para mudar a realidade da sua família. Às vezes está esperando, eu preciso, quando eu for fazer uma viagem lá para tal lugar, meu casamento vai melhorar, quando eu passar em tal concurso, minha vida financeira vai melhorar. Grandes ideias, grandes insights, grandes acontecimentos são menores do que ações. Precisamos de ações. Porque o povo aqui ficou 120 anos aqui. Só foi levantado o muro quando todos se levantaram e construíram juntos. E construíram juntos. Eles precisam construir juntos. Isso é algo interessante, porque existe uma unidade de propósito. É uma missão acima das diferenças e das opiniões. É uma missão, uma unidade de propósitos. Eles têm aqui uma unidade de propósitos. Como eu disse, eles não pensavam todos iguais. Eles pensavam diferentes. E como eu disse aqui, lado a lado, eles construíam aqui o muro.
Com certeza devia ter um ali que torcia para o Corinthians, outro para o Palmeiras, mas estava junto. Algum ali que era de direita, outro de esquerda, mas estavam juntos. Porque isso eram coisas periféricas, eles estavam pensando num propósito maior. Muitas vezes tinham pessoas com pensamentos diferentes, como eu falei, tipo governantes e sacerdotes, eles pensavam diferentes. Muitos momentos ali, uns eram contra os outros. E eles estavam caminhando juntos, por um propósito maior, por uma unidade maior, por um propósito maior. Isso é algo interessante, porque eles estão reconstruindo a Jerusalém, e isso é um plano e um propósito de Deus. Vocês conseguem perceber que no capítulo 3, aqui eu não vou ler para vocês, porque parece uma receita aqui que tem vários nomes, né? Tem a genealogia aqui, como se fosse uma genealogia, mas ele vai dando, não é uma genealogia, né? Mas ele vai dando vários nomes das pessoas que estão ajudando. Ele fala, Eliacibe, o sumo sacerdote, ele vai falando o nome das pessoas aqui. Eles estão todos juntos, ajudando e caminhando lado a lado para a reconstrução. O nome de todas essas pessoas estão dentro da história, estão na história porque eles reconstruíram aquilo que Deus colocou nas mãos deles para fazer. O nome dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, estão dentro da história porque eles construíram e não negligenciaram aquilo que Deus deu para eles fazerem. Eles reconstroem aquele muro. Eles não negligenciaram. Eles participam e fazem assiduamente a obra que Deus deu para eles fazerem. Esse era o objetivo da vida deles. Agradar a Deus e fazer a obra de Deus. Esse era o objetivo, esse era o porquê da reconstrução ali. Eles enfrentavam qualquer como, porque eles tinham um porquê. As casas deles, quando eles estavam reconstruindo, com certeza alguns viam as casas deles no momento da reconstrução. Existia a história da vida deles, eles tinham um porquê. Ali era o lugar onde Deus prometeu para eles. Foi o lugar que Deus deu para eles. Foi o lugar que Deus deu para que eles pudessem ser prósperos, o lugar que Deus deu para eles para que eles pudessem constituir famílias, foi o lugar que Deus deu para eles para que eles pudessem viver, foi o lugar para que Deus deu para eles sobreviverem. Esse era o porquê. Nós temos que olhar os porquês da nossa vida, como eu disse no início. Por que você está nessa família? Deus te deu essa família, Deus te deu esse emprego, Deus te deu essa igreja. O que nós estamos fazendo com isso? Deus te deu o seu salário, o que você está fazendo com isso? Nós temos um porquê. Eles começam a construir aqui, lado a lado. O nome deles é escrito na história. E algo interessantíssimo que eu vi aqui lendo isso daqui, porque normalmente quem construía ali eram os homens. Você pode perceber quando você fizer a leitura, se você vai fazer a leitura em casa, você vai vendo ali o filho de Baná, o filho de Mesezabel, você vai vendo o filho. Quando chega no capítulo 12, ele fala assim: ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. É o único momento que você vai ver falando filha e onde mulher aparece aqui nessa construção. Vai ser o único momento que você vai ver aqui no capítulo 3. Isso é algo interessante, porque naquela época era tido para os homens fazer essas coisas. Só que esse homem aqui, o Aloés, ele faz com aquilo que ele tem nas suas mãos. Ele não dá desculpas. Eu não vou ajudar a construir porque eu só tenho filhas. Ele constrói com as suas filhas. Muitas vezes nós damos desculpas: eu não fiz tal coisa porque eu não tive tal oportunidade, não tenho oportunidade. Muitas vezes nós damos desculpas para não fazer algumas coisas, e esse Aloés ele faz, mesmo tendo filhas, não sendo homens, que era prerrogativa dos homens construir ali. Ele não dá desculpas. Vamos construir. Uma ação vale mais do que boas ideias, grandes ideias. Tenho as filhas vão me ajudar. É isso que Deus deu nas minhas mãos para fazer, é isso que nós iremos fazer. É assim que Deus deu na sua mão. O que Deus deu na sua mão? Como eu falei lá em Caná. Deus, Ele nos dá as coisas para que nós façamos. Ele nos dá oportunidade, Ele nos dá meios, Ele nos dá intelecto, Ele nos dá saúde. Só que nós temos que fugir das desculpas. Esse homem aqui, mesmo não tendo filhos, ele vai e constrói junto com as suas filhas. Só que tem outra pessoa aqui no capítulo 4, na verdade aqui no capítulo 5, ele fala assim: ao lado desses
repararam os tecoitas, que é o povo de Tecoá. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Esses homens rejeitaram em fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer, porque eles se achavam muito bons. Nós somos nobres, nós não vamos construir isso daqui. Eu não vou construir isso daqui. Esses homens deixaram de ter o nome deles escrito na história de Deus, porque eles se achavam bons demais. Na história da reconstrução do muro, porque eles se achavam bons demais. Eu sou muito bom para isso. Eu não vou construir isso. E muitas vezes Deus coloca coisas nas nossas mãos e nós não fazemos por achar que nós somos bons demais, ou somos orgulhosos por algumas coisas. Jamais que eu vou pedir perdão por algo assim. Jamais que eu vou abrir mão dessas coisas, sei lá, no meu trabalho, de responder alguém de uma forma grosseira, sendo que eu não levo desaforo para casa. Jamais. Jamais. Muitas vezes nós deixamos de construir coisas porque nós não abrimos mão de coisas periféricas. Esses homens aqui se orgulhavam demais, somos bons demais. Não vou participar da construção do muro de Jerusalém. Não irei participar. E eles não estão com os seus nomes aqui marcados na história da construção do muro de Jerusalém. E é isso que nós temos que olhar para dentro de nós. Isso que nós temos que olhar para as nossas vidas, mesmo diante de diferenças que possam ser no trabalho, mesmo de diferenças que há na sociedade, mesmo de diferenças de pensamento, nós somos chamados para trazer esperança. E até mesmo aqui dentro da igreja tem pessoas que pensam diferente, nós somos chamados por um propósito maior. Pessoas com pensamentos diferentes aqui. Jesus, quando ele escolhe seus discípulos e os apóstolos, ele escolhe Simão Zelote, que provavelmente seria hoje um homem de extrema esquerda, que achava que só poderia, o governo seria tomado através de uma revolução armada. E também tinha Mateus, que era Levi, que trabalhava para o governo e cobrava imposto dos seus ali. Tinha um homem que trabalhava para o governo e outro homem que achava que tinha que derrubar o governo através de uma guerra armada. Jesus chama homens totalmente diferentes, por um propósito maior. E eles trabalham juntos ali. E hoje eu vejo uma dificuldade entre o povo, não só o povo de Deus, mas todo o povo, que não consegue conversar com aquele que é diferente. Não consegue conversar ou dialogar com aquele que pensa diferente. Vocês já repararam isso? Ainda mais nas redes sociais a gente percebe que as pessoas só seguem aqueles que estão dentro da bolha. Se fugir da bolha, ou a gente consegue perceber também dentro da democracia, né? Existe uma democracia, se 10 votaram, se 7 de 10, 7 votaram e 3 votaram contra, é um bem comum, aquele lá é o presidente, ou foi votado aquilo, e nós temos que seguir aquilo e fazer o bem para que aquilo aconteça. Mas nós conseguimos ver que existem várias ramificações, mais divisões ainda, dentro desses 6. Por quê? Porque eles não conseguem dialogar. Se não conseguem dialogar, então vou seguir essa linha aqui, vou seguir essa linha aqui, vou seguir esse tipo de pensamento aqui. E se fecham numa bolha aqui, a gente consegue perceber que eles trabalham em unidade, mesmo pensando diferente, mesmo tendo pensamentos e ideais diferentes, porque existe um propósito maior. Esse é o propósito maior. É para que o reino de Deus seja levado. A agenda do reino de Deus seja levada. Nós somos uma comunidade de cristãos, onde a gente olha uma pandemia que acabou, onde às vezes pessoas com problemas financeiros, ou com dificuldades emocionais, espirituais, nós somos uma comunidade onde as pessoas têm que vir e se sentir acolhidas aqui. Nós temos que ser uma alternativa para essas pessoas virem se sentir acolhidas aqui, mesmo com pensamentos diferentes, mesmo com a gente com ideais diferentes, mas a gente tem um propósito maior. Que nós sabemos que o nosso propósito é o reino. A nossa agenda é o reino de Deus. Essa é a nossa agenda, é que o reino seja levado, levar esperança para o povo. É esse o nosso objetivo, essa é a nossa causa maior, esse é o nosso propósito maior. E é isso que eu queria dizer. Jesus, ele é o maior exemplo de engajamento. Ele escolhe pessoas diferentes, é o próprio Jesus quem faz isso. É Jesus que te colocou aqui, é Jesus que colocou pessoas diferentes aqui. Mas nós lutamos pelo mesmo objetivo, para que o reino de Deus seja levado. Se Deus colocou você com uma esposa que pensa diferente, um marido que pensa diferente, num trabalho que pessoas pensam diferente, Deus te colocou ali. E você tem que trazer esperança para aquele lugar. Jesus é o maior exemplo de engajamento.
O que as suas palavras e suas atitudes estão contribuindo para que essa esperança seja levada? Para que esse engajamento de pessoas para o reino de Deus esteja sendo realidade? O que você tem contribuído? O que eu tenho contribuído? O que nós temos contribuído? Quando nós olhamos ruínas na sociedade, quando olhamos ruínas no trabalho, quando olhamos ruínas nas redes sociais, o que nós temos contribuído para que a esperança seja levada? Porque um dia, Deus no seu trono viu um povo que estava caminhando para a ruína e para a destruição. E Ele manda o seu Filho, que vem para essa terra, que morre no lugar deste povo e reconstrói aquela ponte ou muro que estava quebrado, onde nos liga ao próprio Deus. Ele quem traz esperança para os casamentos e para as pessoas cansadas. Ele que traz esperança para as vidas amarguradas. Ele que traz esperança para a alma abatida. Esse Jesus que viu um mundo indo para a ruína. É esse Jesus que vê as ruínas dos nossos corações, vem para essa terra, para que isso seja restaurado. E foi restaurado para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu e ressuscitou. E tudo isso foi em nosso lugar. Então que possamos ser pessoas que reconstroem, pessoas que não ficam esperando 120 anos, mas que nós possamos olhar o problema, orar a Deus e começar agindo, seja pequeno. Muitas pessoas querem começar grande, mas temos que começar agindo dentro das nossas possibilidades. Qual que é a sua possibilidade hoje? Qual que é a atitude que você pode mudar? O que você pode abrir mão? Dentro das nossas possibilidades. E que hajamos como o próprio Neemias. Na primeira dificuldade, naquilo que parecia impossível, ele ora a Deus. E Deus traz a esperança para todo aquele povo, porque ele busca a Deus. E é isso que eu digo para mim, digo para mim primeiro, quando estava preparando, e para você também. Ore a Deus sobre as coisas que Ele vem colocando na sua vida, sobre as coisas que você tem que agir. Ore primeiro. Pode parecer impossível, como uma lei que era irrevogável, mas para Deus não existe impossíveis. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Te agradeço porque o Senhor é bom e sua misericórdia ela dura para sempre. Te agradeço porque o Senhor é bom e o Senhor nos capacita para fazer a sua obra. O Senhor nos capacita para levantarmos todos os dias e ir para o nosso trabalho, Deus. Que possamos ser pessoas que tragam a esperança, Senhor, para as outras pessoas. Que nós possamos olhar para as nossas vidas onde locais as nossas vidas estão em ruínas, nós possamos olhar para Ti e possamos achar esperança em Ti, Deus. Que possamos fazer e agir com as coisas que o Senhor dá em nossas mãos, Pai, com as oportunidades que nós temos, Deus, que nós possamos começar pequeno, Senhor, mesmo tendo sonhos grandes, Deus. Eu te peço, Senhor, traga restauração a todos, Pai, traga restauração ao cansado, ao aflito, traga restauração a relacionamentos, restauração a trabalhos, restauração às emoções, Deus, e que possamos ser um caminho de esperança. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém.